estamos ao vivo para mais um dia, nosso momento de oração, de palavra. Esse é o dia que fez o Senhor, vamos nos alegrar, vamos fazer desse dia o melhor dia das nossas vidas, porque a nossa expectativa está nele, aquele que a cada dia nos coloca de pé, nos ajuda, nos salva, nos ensina. Obrigado pela sua presença. Que a sua vida hoje seja transformada através da palavra. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre sua audiência chegou. Sabe aquele dia que você quer que a justiça seja feita na sua vida? Você foi injustiçado, alguma coisa aconteceu, aí você procura um advogado, o advogado procura um tribunal e aí é marcado o dia da audiência. Então hoje nós vamos falar sobre sua audiência chegou. Mas antes de falar desse tema, quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que esse dia seja um dia diferente como os outros dias. E nós buscamos isso a cada dia, até que o Senhor venha, até que tudo seja manifestado, até que todas as dúvidas que nós temos sejam sanadas pelo Espírito Santo. Não desista de buscar, não desista de procurar, não desista de bater. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, pedis e achará. Então existem alguns níveis. Qual é o nível que hoje você está? Pedindo, procurando ou batendo? Então eu queria orar pela sua vida para que essa mensagem hoje abençoe a sua vida. Senhor, obrigado por essa manhã. Novamente estamos aqui em busca da fonte de águas vivas que é o Senhor Jesus. Que a sua palavra traga clareza para o nosso coração. Temos tantas dúvidas, tantas coisas precisam ser sanadas sobre as nossas vidas, mas quando estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés. Nós temos, através da Sua palavra, um local para que nós possamos ir ali de encontro a tudo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um que já levantou, já se colocou de pé, que não desistiu mais uma vez de sair, de seguir, de buscar. Queremos ser surpreendidos mais uma vez hoje, Pai, com a sua mensagem. Que a sua mensagem abençoe o nosso coração, que a sua mensagem, Deus, traga um novo tempo hoje, porque de fato o que nós temos sobre a nossa vida é o hoje. Não temos acesso ao amanhã e nos preocupamos tanto com o amanhã. Não temos acesso ao ontem porque já passou e às vezes estamos presos aos erros do passado. Mas o Senhor hoje concedeu sobre nós mais uma vez a graça. As suas misericórdias estão se renovando mais uma vez nessa manhã. Que possamos entender que o Senhor nos perdoa, que possamos entender que o Senhor quer que nos arrependemos dos nossos pecados, que possamos entender que somos a imagem e semelhança de Deus e que queremos viver nessa terra a plenitude de vida que há em Cristo Jesus. Glorifica Teu nome através da nossa transformação, da nossa mudança e que através da Sua palavra sejamos transformados para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na nossa live de palavra, live de oração, live onde nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus e buscar coisas para as nossas vidas que vão transformar completamente a nossa vida. Então, hoje eu vou falar, a sua audiência chegou. Você que de repente não sabe, não conhece, chegando aqui pela primeira vez, eu sou advogado há 10 anos, então uma das coisas que eu faço quase sempre é audiência, e eu entendo que em algumas audiências a justiça acontece e outras audiências a justiça não acontece. Só que todos os dias, infelizmente, algumas pessoas querem pegar a sua vida e colocar num tribunal aonde Deus não está. E automaticamente, quando a sua vida é posta num tribunal aonde Deus não está, você acaba ouvindo tantas injustiças acerca da sua vida. É claro que os seus erros, tudo aquilo que tem acontecido sobre a sua vida, você sabe. Mas quem é essa pessoa que vai julgar a sua vida e quem precisa estar do seu lado para que a justiça aconteça na sua vida e você possa declarar: agora, verdadeiramente, estou livre da condenação que cercava a minha vida todos os dias. Existem pessoas que, se não passarem pela audiência,
Se não chegarem lá na justa audiência, elas vão se sentir condenadas pelo resto da vida. Sabe aquelas pessoas que olham assim, eu tô errado mesmo, deixa eu continuar vivendo a minha vida de errado aqui, já me falaram que a minha audiência está marcada, mas hoje eu não vou comparecer. Quando uma pessoa não comparece à audiência, sabe o que acontece? Aquele processo é arquivado e até que entre de novo com um processo para que você chegue diante de um justo juiz e ele olhe a tua causa e fale assim, não tem mais. Vamos ver aqui como é que está a sua vida para que eu possa dar a sentença. Então sabe o que acontece? Existem pessoas que estão aqui na live que a audiência estava até marcada. Aquele dia você decidiu chegar no tribunal, sentar-se ao lado e colocar a sua vida diante de um juiz, mas você desistiu. Porque, de repente a sentença pode ser muito pesada, né? Então, peraí, eu não quero pagar pelos meus pecados, então deixa eu continuar vivendo essa vida, deixa o processo arquivar. Só que hoje chegou o dia da sua audiência mais uma vez. E qual é o texto que nós vamos ler? Qual é a ideia que nós vamos extrair do texto? Vamos lá, 1 Coríntios 11, verso 31 e 32, diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você está entendendo o que 1 Coríntios 11 está dizendo? Você está julgando a sua própria vida e está achando que o seu julgamento é justo, quando na verdade não é, porque a gente só vai julgar a nossa vida naquilo que a gente acha correto. Aquilo que a gente não acha correto, a gente, isso daqui não é pecado não. Isso aqui não, Jesus, está todo mundo fazendo isso, então isso daqui não é pecado não. Então, em 1 Coríntios 11 está dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Será que até hoje você tem julgado a sua própria vida e está nesse julgamento falando o que é justo e o que não é justo? Esse julgamento não tem valor. Mas o 32 diz, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então hoje chegou o dia da sua audiência. Só que quando você senta numa audiência para ser julgado pelo Senhor, quem é a pessoa que vai estar do seu lado? Vamos lá? 1 João, de repente você não entendeu isso, né? Você não entendeu. 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que está dizendo 1 João capítulo 2? Que quando você for à sua audiência perante o Senhor, ao seu lado vai ter um advogado que se chama Jesus Cristo, o justo. Só que se você não entrar, não quiser e quiser que o processo ainda esteja lá arquivado porque você não compareceu à audiência, sabe o que vai dizer? Voltamos aqui para 1 Coríntios 11:32, para não sermos condenados pelo mundo. Você sabe que o mundo o tempo todo tenta te condenar, né? Ih, rapaz, você está fazendo isso de errado. Se você continuar assim, você não vai para o céu. Que vida é essa que você está vivendo? Só que essa condenação que o mundo traz pela sua vida só vai acontecer se você não passar pela audiência onde o Senhor vai olhar a tua vida e vai ter uma conversa contigo e vamos lá. E aí Deus vai falar, mas está se prostituindo, está adulterando, está falando mentira, está fazendo tudo aquilo de errado, e as provas vão estar ali. De um lado, Satanás e os seus anjos para poder te condenar, de outro lado, a sua vida e Jesus, o seu advogado, e Deus no justo tribunal para poder falar tudo aquilo, para te repreender em tudo aquilo que você precisa ser repreendido. Só que ao seu lado está alguém que está olhando assim, mas eu levei sobre mim todas as dores, as angústias, as acusações
Então, eu estou diante de Ti, Pai, com essa vida hoje, que compareceu à audiência. Ele poderia ter faltado, ele tinha tudo para faltar à audiência, mas ele compareceu à audiência para que o Senhor, através dessa audiência, possa falar tudo aquilo que ele precisa ouvir para que a vida dele seja transformada. O que as pessoas falam sobre você nem sempre vai ter o poder de transformar a sua vida. Mas aquilo que o Senhor faz através da audiência, tendo Jesus como advogado, não tem como mais a sua vida ser a mesma. Sabe aquelas questões de que cheguei no dia da audiência, de repente a sua audiência pode ser numa célula, num culto, num determinado momento onde você se disponibilizou a ir ouvir o Senhor. E aí você está recebendo tantas acusações diárias de pessoas que não são o Senhor na sua vida. Aí hoje eu fui na audiência. Hoje você está entrando aqui nessa live, mas na verdade você está entrando numa audiência onde Deus está olhando para a sua vida. Não continue vivendo uma vida desse jeito. Eu olho para dentro do seu coração e vejo que existe prazer, mas não tem paz. Eu olho para dentro do seu coração e vejo que existe um conflito aí dentro de você querendo respostas. Quando você está numa audiência com o Senhor, Ele olha para a tua vida e fala assim, eu sei exatamente o que está acontecendo, não adianta você querer fingir. Você é até culpado, mas alguém que está do seu lado, que é o seu advogado, que se chama Senhor Jesus, o justo, levou sobre ele toda a sua culpa. Você poderia dessa audiência aqui agora sair totalmente algemado pelos seus pecados e delitos. Mas como você compareceu à audiência e ao seu lado está o seu advogado fiel, não tem outra coisa senão dizer que a sua sentença hoje é que você está totalmente absolvido e todas as acusações acerca da sua vida serão julgadas improcedentes, porque do seu lado está o melhor advogado dos advogados, Jesus Cristo, o justo. O grande segredo dessa live de hoje e o grande objeto, como eu vou dizer assim, já que nós estamos falando de audiência, é se você vai comparecer ou não. Eu, nessa minha jornada de advogado, já vi tantas pessoas não chegarem no horário, por mais que a gente fale, chega com uma hora antes de antecedência na audiência. Perdeu, sabe o que acontece? No caso da empresa, é revelia. Então, tudo aquilo que o autor tiver falado acerca daquele problema, dependendo do juiz, dependendo das provas que estão ali, o juiz vai julgar procedente. Agora, quando você dá entrada e você falta ali naquela audiência, a sua vida ela trava porque o processo é arquivado e você precisa entrar com o processo de novo para chegar o dia da sua audiência e Deus olhar para a sua vida e falar assim, e aí? Tem umas acusações aqui, vamos acertar tudo isso? Aí, se Deus, ao invés de perguntar a você, como acontece na audiência, pergunta ao seu advogado, e aí, Jesus, como é que está essa alma? E aí Jesus vai falar, ele compareceu hoje à audiência porque ele está arrependido dos pecados dele, independente do pecado que você teve. Quando você comparece diante de Deus com o seu coração justo e fiel, alguém que está do seu lado ali sentado na cadeira daquela audiência chamado Jesus fala, eu estou acompanhando ele todos os dias. Antes dessa audiência, ele teve um relacionamento comigo e me contou tudo aquilo que ele fez. E aí o que eu fiz? Eu assumi toda a culpa e todo o pecado dele. Então aquele que é o nosso advogado no tribunal perante o Senhor vai falar para Deus sobre a minha e sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então qual é o segredo? O que eu preciso fazer hoje, Arthur? Comparecer à audiência. Vai continuar vivendo uma vida de mentiras? Vai continuar vivendo uma vida toda errada e olhando para todo mundo e falando assim, mas tá todo mundo errando. Eu sou apenas mais uma laranja podre dentro do bolo. Não. Sua vida não é qualquer vida. O que Deus tem para você não é qualquer coisa. Só que hoje Deus marcou essa audiência para poder, através de Jesus, ouvir tudo aquilo que Jesus tem escutado acerca da sua vida. Antes do tribunal, antes da audiência, todos nós procuramos um advogado. Então que hoje
você possa procurar o advogado chamado Jesus e confessar para ele todos os seus erros, tudo aquilo que você tem feito de errado, que no dia da sua audiência ele vai estar do teu lado para poder fazer a sua defesa. Não existe defesa melhor do que ser assistido por Jesus no dia do julgamento. E aqui, como eu disse, no versículo 31, muitas pessoas estão julgando a sua própria vida. E quando a gente julga a nossa própria vida, de fato não estamos sendo julgados, porque nós vamos julgar sem a justa medida daquilo que é preciso. É como se você falasse, isso aqui na minha vida precisa mudar, aquilo ali não. Agora, quando o texto diz, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não querem ouvir a repreensão daquela audiência, para poder sair dali completamente livre, para sair dali completamente sem pecado. Tô dando a sentença aqui, era para sair daqui algemado, preso e morto. Mas como quem está do seu lado é o advogado chamado Jesus Cristo o Justo, a defesa que ele fez acerca da sua vida, eu preciso dar uma sentença procedente, eu preciso absolver a sua vida da morte, da desgraça, do inferno, do Hades, porque hoje você decidiu vir à audiência. Se você está gostando dessa mensagem aqui, no meu Instagram pessoal, Arthur Felipe Barbosa, sem H, tem um link que vai te direcionar para um grupo. É um grupo de pessoas que são apaixonadas pela palavra de Deus e a cada dia ali nós temos um relacionamento. Quando essa live termina, eu já coloco um áudio lá, mais curtinho, de tudo aquilo que foi falado. Se você quiser fazer parte, vai lá no meu Instagram pessoal, Arthur, sem H, Felipe Barbosa, clica no link que eu vou te aceitar aqui para fazer parte desse grupo. Mesma coisa no YouTube, Arthur sem H, Felipe Barbosa. Essa live, quando finaliza aqui, ela vai para o meu canal. Se você quiser assistir novamente essa mensagem sobre o dia da sua audiência, é hoje. É hoje que Deus escolheu para que você estivesse sentado na mesa. Ele, como justo juiz, vai te julgar. Mas quem está do seu lado? Ou sabe aquelas pessoas que comparecem no julgamento sem um advogado? Eu já cansei de passar por experiências assim. Sabe o que acontece? Muitas das vezes acontece assim, eu vou ter que adiar essa audiência, porque se eu for julgar a sua vida sem um advogado, quando o juiz não escolhe um advogado dativo ali, que ele escolhe na hora, quando a pessoa chega numa audiência sem advogado, o juiz fala assim, eu vou ter que adiar, senão o julgamento que vai acontecer acerca da sua vida aqui não vai ser justo. E aí aquela pessoa sai dali, é marcada uma nova data para aquela audiência, para que ela possa ser representada. Quem vai te representar perante o tribunal? Qualquer advogado pode... Já viu? Existem pessoas que são representadas pelo diabo, né? Advogado... Entendeu? Algumas pessoas, ao invés de ter o advogado Jesus, levam Satanás para representar. E aí, quando chega naquele dia do julgamento, Satanás, você aqui é meu filho, peca todo dia, faz tudo de errado. Tá aqui, nesse dia ele pecou. Pode, mas você não veio aqui me defender? Mas você procurou um mentiroso para te defender. Então nós precisamos entender que o nosso advogado que vai estar conosco no dia da audiência se chama Jesus Cristo o Justo. Ele vai falar para Deus tudo aquilo que você tem passado, porque você procurou esse advogado para te defender. O problema de muitas pessoas é que não estão dispostas a procurar, a conversar e a abrir a sua vida. E tem um outro detalhe também nessa mensagem, que já aconteceu comigo, e eu sei que acontece com muitas pessoas. Sabe o que acontece? Ainda mais em audiência criminal. Me conta aí o que aconteceu. Não, eu sou inocente. Não tive problema nenhum, não. Eu sou inocente. Só que eu não sou o advogado dos advogados que conhece todas as coisas. Eu dependo da verdade do cliente. E aí chega no dia lá da audiência, tem uma câmera dizendo que foi ele que roubou, foi ele que assaltou, foi ele que fez tudo errado. E aí não adianta você comparecer perante Jesus para ser o seu advogado e não contar toda a verdade para ele. Não, Jesus, o senhor vai me defender, mas
esse pecado aqui eu não quero contar não, mas ele sabe de todas as coisas e nós precisamos falar para ele: errei, pequei, fiz tudo de errado, estou arrependido. Quando nós fazemos isso para o nosso advogado, ele vai chegar perante o tribunal e Deus vai falar: posso condenar Jesus? Não pode, porque ele falou para mim os pecados e eu já levei sobre a minha vida todos os pecados dele e dela. Então ele vai sair daqui hoje dessa audiência totalmente absolvido, livre, e todo o processo precisa ser procedente em favor da vida dele, porque ele me procurou primeiro. Então como é que está a sua vida? Será que hoje você consegue entender que a sua audiência chegou e não tem como mais fugir? Ou você vai continuar vivendo essa vida aí escondida do tribunal e o dia vai chegar, não tem jeito. A gente acha e quer viver algumas vidas como se isso não fosse acontecer. Mas hoje, você que entrou aqui nessa live, Deus te chamou para essa live por um motivo, para falar para você: sua audiência chegou. Cadê seu advogado? Não, eu estou sem advogado. Então sua vida vai adiar mais uma vez? Então, se de repente você hoje não estava preparado para essa audiência, volte amanhã, mas volte com seu advogado. Seu advogado se chama Jesus e quer ouvir de ti tudo aquilo que você tem feito de errado, para que ele possa fazer uma defesa justa e fiel da sua vida perante o tribunal. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de estar numa audiência e olhar para o seu lado e falar assim: obrigado, Jesus, por ter vindo me acompanhar. E Deus falando assim: peraí, quais são as provas? Vou condenar? Não, peraí, eu tenho a prova aqui, ó. Aqui, confessou o pecado, deixou a mentira, deixou o adultério, deixou a prostituição, deixou os vícios, as drogas, tudo ele me confessou e eu estou aqui trazendo sobre esse tribunal tudo aquilo perante a vida dele e ele vai sair daqui absolvido. Queria orar pela sua vida, para que Deus te fortaleça e para que você entenda que você precisa entrar na audiência. Não tem como mais adiar. A audiência já foi adiada 1, 2, 3 vezes e você está falando: amanhã eu vou, amanhã eu coloco minha vida perante Deus. Não temos o controle do amanhã. Deus te trouxe nessa live para falar contigo hoje. Entre na audiência. Sabe como é que funciona o pregão? O pregão funciona da seguinte forma: as pessoas estão ali fora da sala de audiência e chamam teu nome: fulano de tal, comparecer à sala de audiência. Algumas pessoas por medo, algumas pessoas desesperadas: mas é agora, o que será que vai dar certo? Acabam indo embora e não entrando. Então Deus está fazendo o pregão e está chamando a sua vida. Marcos, Maria, Lívia, Ademir, pode entrar à sala de audiência. Mas você está acompanhado por quem? Eu estou acompanhado pelo advogado dos advogados, Cristo Jesus, o justo. Então fica tranquilo, que ele vai fazer uma defesa da sua vida e com certeza essa sentença será uma sentença justa. Finalizando aqui para a gente orar: quando não somos julgados e repreendidos pelo Senhor, somos condenados pelo mundo. Se você não deixar Deus julgar a sua vida, te repreender, o mundo vai fazer isso, vai olhar e olha lá. Se morrer hoje, pode ter certeza que não vai para um lugar muito bom. Então deixa Deus hoje julgar a sua vida. Fala: Pai, eu estou precisando, fala comigo. Tudo aquilo que eu tenho feito de errado, eu sei o que eu tenho feito de errado e não quero mais procrastinar, não quero mais levar isso adiante, não quero mais viver essa vida. Só que quando eu olho para o meu lado aqui, eu estou vendo, sabe quem? O advogado chamado Cristo Jesus, o justo. Já contei tudo para ele. E aí você, no meio daquela audiência em choro, o pai pronto para te condenar, olha para o lado e fala: e aí, advogado dos advogados, qual é a defesa dele? Ele já falou comigo hoje. Realmente, o pecado dele está pesado. Mas quando ele falou comigo, eu tive acesso ao coração. Então hoje ele está livre dessa condenação. Pode dar uma sentença procedente acerca da vida dele. Não deixe de entrar na audiência. Entrar na audiência e falar assim: não quero mais viver uma vida sozinho. Quero que Deus julgue a minha vida para que eu não seja condenado pelo mundo e quero viver uma vida livre e plena sobre a terra. Quero orar pela sua vida e no final, aquela pergunta que todos aqui já sabem. Obrigado, Senhor, por essa mensagem.
Hoje nós falamos sobre o dia da audiência. A audiência revela tantas coisas, Pai, só que quando nós estamos sentados na audiência para que o Senhor julgue a nossa vida, ao nosso lado está o advogado fiel chamado Jesus Cristo. Antes da audiência, nós já falamos tudo aquilo para o nosso advogado e contamos para ele todos os nossos pecados e todos os nossos erros. De fato, pelos nossos erros e os nossos pecados, nós deveríamos estar presos, deveríamos ser condenados. Mas ele, o verdadeiro advogado justo e fiel, pegou a minha culpa e levou sobre ele e colocou perante o Pai. Então, Senhor, hoje é o dia de pessoas entrarem na audiência para ouvir de Ti uma sentença procedente. A sua culpa foi sanada. O seu advogado pagou a sua culpa por Ti, porque com verdade, com justiça e com graça você confessou e se arrependeu dos seus pecados. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então que nessa manhã, pessoas que entraram aqui totalmente condenadas, mas entraram numa audiência com Jesus, sejam transformadas e recebam do céu uma sentença procedente e possam, Deus, começar a partir de hoje a viver uma vida sem culpa. Porque quando nós estamos em Cristo, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Que hoje pessoas que estão aqui, Pai, possam Te procurar para terem as suas vidas completamente transformadas e não esqueçam de entrar na audiência com o advogado certo, aquele que vai resolver todas as coisas e vai levar perante o Pai a sua vida em justiça, em verdade, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Eu preciso sempre fazer uma pergunta no final da live para todos vocês que estão aqui. Arthur, o que é entrar na audiência? É você não viver mais uma vida sozinho. Caminhar com Jesus todos os dias, confessar para Ele seus pecados e seus delitos, e Ele naquele grande dia vai falar perante Deus, mas Ele me procurou. Quantos que estão aqui nessa live, vivendo sem Jesus, querem hoje ter uma experiência de procurar Jesus e deixar Ele ser o seu advogado no dia da audiência? Se essa pessoa é você e você quiser se manifestar, só coloque aí, ó. Eu, a partir de hoje, não ando mais sem o meu advogado. Vou procurar Ele, vou contar para Ele tudo aquilo que tem me assombrado e tem me afligido. E Ele vai me defender. Ele vai fazer uma petição dizendo, ó, me confessou. Me disse tudo aquilo que estava acontecendo de errado. Será que essa pessoa é você? Será que você entrou aqui nessa live hoje simplesmente para entender que a partir de hoje a sua vida não pode ser mais a mesma? Porque ao seu lado você decidiu andar com Jesus e Ele, como conhece todas as coisas, vai fazer a melhor defesa para você perante o Senhor no tribunal. Será que essa pessoa é você? Se essa pessoa é você, aceite essa mensagem. Se essa pessoa é você, receba essa mensagem. Se essa pessoa é você, cumpra essa mensagem. Aí, algumas pessoas já estão dizendo, eu. Então, a partir de hoje, você não anda mais sozinho. Existe um advogado do seu lado. Confesse para ele as suas dores, os seus delitos, os seus pecados. Diga para ele o que está afligindo o teu coração. Então, o mundo mais não vai te condenar. Sabe por quê? Porque Ele é a pessoa certa para julgar a sua vida e repreender tudo aquilo que você tem feito de errado. Se você gostou dessa mensagem, essa mensagem fica salva aqui até mais ou menos 11 horas, meio-dia. Depois ela vai para o meu canal, Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H, no YouTube, onde tem diversos outros vídeos como esse lá. E também no meu Instagram, Arthur Felipe Barbosa, tem um grupo que se você clicar no link lá na bio, você é direcionado para esse grupo e coisas maiores acontecerão na sua vida através da palavra de Deus. Deus te abençoe, que essa palavra hoje mova o seu coração do lugar e transforme a sua vida. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Paz.